Hoje o assunto é quanto cobrar pelo seu render. Pensa num tema que foi pedido. Muita gente mesmo pediu pra falar sobre isso. Acho que é uma das grandes dúvidas aí de quem começa a trabalhar na área, quem começa a buscar os primeiros clientes, ou até começa a postar alguns renders, algumas imagens e começa a perceber o quê? Começa a perceber que a galera começa a pedir orçamento. E ao pedir orçamento, não faz a mínima ideia de quanto que vai cobrar pra fazer aquele trabalho. E isso é um problema, né? Porque sem saber quanto cobrar, você não sabe realmente se você tá cobrando um preço justo, tanto para você quanto pro cliente, né? Então, o assunto de hoje vem bem a calhar para a gente poder aí falar sobre algumas coisas. Eu vou aqui dizer o seguinte, ó, você vai saber hoje, aprender o que você precisa levar em conta na hora de fazer um orçamento, ou passar o valor do seu render, e realmente também saber se isso importa, essas coisas que você vai levar em conta. Hoje eu vou te fazer pensar sobre o assunto e você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. É isso que eu gosto de fazer, porque eu gosto de colocar as coisas de uma maneira que você consiga sozinho identificar as coisas para que depois você tenha liberdade de poder fazer os seus orçamentos e poder conseguir ficar livre para fazer isso, né, gente? Vamos lá, vamos ao que interessa. Quanto cobrar pelo seu render? Ó, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que é muito importante você saber quanto custa para você fazer um render. Porque um render ele também custa, né? Se você for ver os gastos que você tem, você precisa realmente entender isso. E tem pelo menos 4 coisas que você precisa levar em conta na hora de saber quanto custa para você fazer um render, tá? Você tem ideia do que você tem que levar em conta na hora de fazer isso? Lembrando, tá? Eu tô falando agora sobre quanto custa para você fazer um render. E daqui a pouco eu vou te dizer que relação isso tem com quanto você pode cobrar pelo seu render, tá bom? Dessas 4 coisas, a gente tem o item 1, tá? O item 1. O primeiro deles, talvez, é o que a maioria das pessoas leva em conta, né? Que é luz, internet, aluguel, e você precisa somar isso. Eu vou, inclusive, além de te dizer as 4 coisas que você precisa levar em conta, eu vou simular valores aqui pra gente ficar mais claro, tá? Então vamos lá. O gasto fixo a gente tem aqui. Por exemplo, você gasta, sei lá, R$300 de luz, R$300 de internet, você de repente tem um aluguel, e daí vamos contar o seguinte, ó, pô André, mas eu não pago aluguel porque eu trabalho em casa. Pois é, mas você paga aluguel na sua casa, talvez, né? Se você não paga aluguel na sua casa, tudo bem, mas daí você tem outras coisas, tem IPTU, condomínio, tem várias coisas que você tem que levar em conta, né? Mas vamos pegar agora assim, ó, de forma mais básica pra gente poder conseguir contemplar isso no vídeo de hoje, pra ele não passar de 1 hora. Então vamos lá, a gente vai precisar ter aí, né? Um aluguel. Vamos dizer que você pague aluguel na sua casa e você trabalha home office, tá tudo certo. Mas separa uma parte, sei lá, 1/3 do aluguel que você paga pra morar pra colocar como custo que você tem. Então, simulando aqui mais ou menos, vamos dizer que você gaste aí uns R$1.100 por mês, né? Entre um pedaço do aluguel, mais luz, mais internet, mais água, mais essas coisas, tá? Vamos lá. A segunda coisa que você tem que levar em conta são os softwares, né? Os softwares são muito importantes também. Então, vamos lá. Vamos dizer que você aí tem uma assinatura do 3D Studio Max, que é paga anual, né? Tem o Corona, se você usa o Corona, e mesmo que você pague por mês, soma isso aí no ano. Daí tem Windows, tem Photoshop, tem todas essas coisas. Vamos dizer que você gasta aí mais ou menos uns R$4.000 por ano de software, tá? Pô, mas R$4.000, mas só o 3D Studio Max não é 5 pau? Não, mas o 3D Studio Max você pode usar a versão Indie, né? Que custa R$1.200 no ano, tá? Se você não sabe disso, eu tenho um vídeo no meu YouTube mostrando como você pode ter uma licença do 3D Studio Max full, não é estudante, por R$3 por dia, tá? Eu te mostro como fazer isso. Mas vamos lá. Vamos dizer que você gasta aí mais ou menos uns R$4.000 de software por ano. Você vai dividir isso por 12, né? Então R$4.000 dividido por 12 vai dar uns R$333 de gasto com software, tá? Daí você também tem que levar em conta equipamento. Pô, equipamento, André? Sim, equipamento. Você vai ter que levar em conta o valor do computador que você tem, monitor, enfim, tudo que você usa de equipamento, de hardware, né? Pra
trabalhar com o que você está trabalhando. Então, vamos dizer que você tem um setup aí que custa mais, você pagou uns 8 mil reais nesse setup. Daí você tem que fazer o seguinte, você não vai dividir isso por 12 num ano, porque um computador, mais ou menos, a vida útil dele, assim, tipo, trabalhando de verdade, uns 3 anos, né? Você consegue usar um computador durante 3 anos. Mais que isso, ele já começa a ficar bem capenga, né? E daí depende do seu nível de exigência. Às vezes você, não, a cada 2 anos eu troco de computador. Então tá bom, então tu divide por 24. Mas vamos simular aqui que mais ou menos o seu setup custe aí uns 8 mil reais. Você vai dividir isso por 36, né? 36, por quê? Porque isso que você vai utilizar vai durar mais ou menos aí uns 36 meses sem precisar trocar, tá? O que vai acontecer? Você vai dividir isso aí, vai dar mais ou menos uns 222 reais todo mês. Além disso, tem mais um quarto item que você precisa levar em conta, que é de imprevisto. Esse quarto item, geralmente ninguém coloca e é muito perigoso não contar com o imprevisto, tá? O imprevisto que eu quero dizer, pô, você tem lá o seu computador, mas ele pode estragar uma pecinha, pode ser que aconteça alguma coisa com o seu equipamento ou com o software ou com qualquer coisa que você não contava, né? Então tem que colocar aí uns 20% a mais de imprevisto. Então vamos lá, somando. Se a gente somar lá, ó, o seu custo fixo, mais ou menos uns R$ 1.100. De software, mais ou menos uns 333 todo mês. Equipamento, 222. Isso vai dar aí R$ 1.655, tá? Que você vai gastar todos os meses só para poder ter as suas coisas. E daí você vai colocar uma taxa de imprevisto aí de mais 20%. Só isso vai dar aí, ó, R$ 1.986 todos os meses, levando em consideração o quê? Esses 4 itens nessa simulação que eu tô fazendo. Poxa, André, mas eu não gasto R$ 2.000 todos os meses. É claro, tem muita gente que, por exemplo, não gasta nada de software. Às vezes tem todas as licenças de estudante, porque é estudante, tá tudo certo. Às vezes o cara tem, sei lá, de outro jeito. Então assim, ó, às vezes o cara não gasta com software. Às vezes o cara mora na casa que não precisa pagar aluguel, que não paga internet, que não paga nada. Então tem gente que realmente tem custos bem menores. Mas eu quis simular aqui a grande realidade da maioria das pessoas, tá? E da mesma maneira, tem gente que pode gastar muito mais. Tem gente assim, cara, não, mas a minha internet é fibra ótica do escambau. O meu setup custa 20 mil. Então, você vai usar a sua realidade para colocar nessa tabela, tá? Mas vamos lá. E olha que aqui eu não estou nem levando em conta treinamento, curso, imersões e várias outras coisas que não são perecíveis, vamos dizer assim, né? Você adquire conhecimento e você tem isso aí durante toda a sua carreira, tá? Agora eu vou fazer uma outra simulação aqui para ficar tudo mais claro ainda, tá, gente? Ó, vamos dizer que então, com a configuração que eu falei aqui, de gastos fixos, de software, de equipamento, de taxa de imprevisto, isso aí mais ou menos vai te custar aí R$ 1.986 todos os meses, tá? Se for assim, isso significa o quê, gente? Que se você decidir trabalhar 5 dias por semana, de segunda a sexta, 8 horas por dia, no mês aí de 4 semanas, vamos lá, colocar aqui uma conta baixa de 160 horas você vai trabalhar. E vamos lá, 160 horas, se você dividir os R$ 1.986 por essas 160 horas, significa que para você custa trabalhar custa R$ 12,50 uma hora, tá? Então você precisa ter essa noção. E se custa R$ 12,50 para você trabalhar uma hora, significa que para fazer um trabalho de 8 horas de um dia, um trampo que você pegou assim, vou fazer esse ambiente aqui, começou de manhã, entregou ele à noite, ele te custa R$100 para fazer. Já parou para pensar sobre isso? Tem gente que cobra R$50 um render. Não a grande maioria dos artistas, né? Mas eu tô dizendo que tem gente que cobra. Por quê? Porque ele não tem todos esses custos. E eu não tô nem falando, só tô querendo dizer o seguinte: o pior é que tem gente que tem esses custos e cobra R$100. E qual é o problema disso? O problema disso é que essa pessoa não sabe por que não sobra dinheiro. Essa pessoa não sabe por que não tem um tostão. Ela não sabe por que ela tá devendo. Ela não sabe para onde tá indo o dinheiro. Eu sei para onde tá indo o dinheiro. Você cobra a mesma coisa ou mais barato do que te custa para fazer. E quando isso acontece, você dá um tiro no seu pé. Se você não consegue realmente saber quanto te custa para fazer isso. Lembrando, eu fiz uma simulação aqui bem básica. Para alguns artistas,
um dia inteiro de trabalho pode ser que não custe R$100, pode ser que custe R$20. Mas para outros, eles podem descobrir que custa R$300 um dia para trabalhar, dependendo do setup que ele tem, de quanto ele consome, de como ele faz as coisas. Então assim, ó, você vai ter que entender isso. Mas daí agora vem uma coisa bem que talvez você não goste de ouvir. Presta atenção nisso. Para quem que isso importa? Tudo isso que a gente falou só até agora. Para quem que isso importa? Somente para você. Isso tudo que eu falei, só tem uma pessoa que se beneficia de saber isso. Você. Então você precisa fazer o seu dever de casa e saber isso, tá? É só para você que interessa isso. Por quê? Porque o cliente não tá interessado se você tem um setup de 8 mil, ou se você tem um setup de 20, ou um setup de 30 mil, se para você custa 50, se para você custa 100, ou para você custa R$1.000 por dia. O cliente não tá nem aí, ele não quer nem saber, e ele tá mais que certo. O que ele tem a ver se tu comprou uma placa de vídeo nova? Ele não tem nada a ver com isso. Ele não quer saber se tu quer morar no centro e quer pagar o aluguel mais caro, ou que tu quer alugar uma sala comercial, e por isso o render ficou mais caro. Por quê? Porque agora, pra mim, custa por dia R$300, então eu vou ter que subir meu preço. O cliente vai dizer, mano, tem nada a ver com isso, meu querido. Eu vou pagar os teus 50 pila e tá aqui. Então, nada disso interessa pro mercado, tá? Porque o mercado não quer saber. O mercado não vai pagar por pena de você. Ai, não, tadinho, realmente, a gasolina aumentou e não sei o que, eu vou agora pagar mais pelo render porque, poxa, agora ele comprou um monitor de 49 polegadas. Você tá entendendo? Nunca use isso como argumento para um cliente. Nunca use isso como argumento para o cliente, tá? Então vamos lá. Então, se o mercado não se importa com quanto você gasta para fazer um render, obviamente, não é isso que você vai poder cobrar pelo seu render, mas vai servir de base para você entender o mínimo que você precisa cobrar. O que o mercado está interessado? E daí eu vou te dizer o seguinte, ó, o mercado diz quanto vai te pagar por um render. Essa é a mais pura verdade, né? É assim que funciona no nosso mundo. Se a gente tem uma coisa que tá em escassez, né? E tem uma demanda enorme, esse negócio começa a custar muito caro. Se a gente tem uma coisa que tem de sobra, tenha muito, tem pouca gente querendo consumir isso aqui fica de graça praticamente. Oferta e demanda. Então, por que seria diferente no nosso mercado? E daí, eu tenho experiência suficiente para dizer o seguinte, existem basicamente, tá? Já que o mercado vai te dizer quanto você vai cobrar pelo seu render, no mercado de render para arquitetura, existem basicamente 5 nichos que eu divido por faixas, tá bom? São 5 faixas que existem no mercado. São essas faixas que vão dizer o quanto você vai cobrar pelo seu render. Você tá com um papel e caneta na mão aí para anotar sobre isso? Eu espero que tenha anotado lá para você poder tirar o seu relatório e saber quanto te custa fazer um render. E agora você vai entender os 5 nichos que eu divido por faixas para saber quais são as faixas e nichos que temos no mercado de renderização de arquitetura. Existe a primeira faixa, que é a faixa branca, tá? Das 5 faixas, a gente começa com a faixa branca. Quem é que faz parte da faixa branca de clientes? São estudantes de arquitetura, arquitetos no começo da carreira, arquitetos autônomos, arquitetos que nos projetos deles, eles não têm valor agregado. Você, por um acaso, atende esse tipo de faixa, um cliente faixa branca, tá? Por quê? Porque esse tipo que são só estudante, arquiteto que tá começando, assim, ó, bem no comecinho da carreira, tá, gente? Esse tipo de cliente, faixa branca, isso tá conectado, tá? Um artista faixa branca vai atender um baby render, um faixa branca vai atender esse faixa branca. Esse mercado, ele vai te pagar 50, 100, 150 reais no máximo por uma imagem. Ele não vai te pagar mais que isso, tá? Ainda bem que ele é só a primeira das faixas, né? Mas então, pensa comigo, um estudante de arquitetura que precisa fazer um trabalho, ou pegou um jobzinho, um arquiteto que tá começando na vida, tá falido também, teve que pagar a faculdade, teve que fazer um monte de coisa. Quanto é que esse cara vai te pagar? Cobrou o projeto barato. Quanto é que ele vai pagar por uma imagem para ele poder fazer para ele? Imagina que ele fecha ali um pacote de 3, 4 imagens contigo. Ele vai pagar isso, 50, 100 reais por cada uma dessas imagens. Vai fazer um pacotinho ali de 200, 300 reais no máximo. É isso que vai acontecer. Isso é o faixa branca. Depois a gente vai para a segunda faixa, que é a faixa amarela, que já é a faixa de escritórios de arquitetura médio já. E arquitetos de médio porte, que já fazem projetos maiores, né? Mas ainda são escritórios normais, vamos dizer assim, a grande esmagadora maioria assim, dos escritórios de arquitetura, que tem um nome de escritório, que tem um endereço, que atendem, tá? E esses escritórios de arquitetura são a faixa amarela, tá? E quanto que o mercado desses escritórios paga quanto
para terceirizar uma imagem em 3D, um render? Eles vão pagar algo em torno de 150 a 400 reais, mais ou menos, tá? Uma média aí de 300 reais. Mas de 150 pode ser a 400 reais. É dentro desse range que o mercado tá pagando, tá? É dentro dessa faixa de valores que um faixa amarela paga. E que um artista faixa amarela pode cobrar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como mudar de faixa, o que influencia nisso tudo, tá? Eu quero fazer uma coisa aqui bem completa. A gente entendeu lá quanto custa para você, agora eu tô te falando que nada daquilo importa pro mercado mesmo. O mercado vai te dizer quanto ele vai te pagar. É o mercado que te diz, ó, eu vou te pagar tanto, não quero saber quanto te custa para fazer. E daí a gente tem o faixa branca, que vai te pagar entre 50 e 100 reais, são esses estudantes de arquitetura, arquiteto que tá começando, escritóriozinhos pequenos, né? O faixa amarela, que são esses escritórios médios de arquitetura, que vão pagar entre 150 e 400 reais. E daí a gente tem o faixa laranja. O que é um faixa laranja? Um faixa laranja já são grandes escritórios de arquitetura. São arquitetos renomados. São também construtoras pequenas que constroem casa geminada, constrói prédiozinhos aí de 4 andares, fazem Minha Casa Minha Vida, tá? Então, nesse momento, os escritórios de arquitetura e arquitetos começam a se conectar um pouquinho com lançamentos imobiliários, tá? São pequenas construtoras. E esse é o cliente faixa laranja. E quanto é que o mercado faixa laranja paga? O mercado faixa laranja paga entre 500 reais a 1.000 reais. Então, se você atender hoje baita de um escritório de arquitetura renomado, que tem valor agregado nos seus projetos, podem cobrar muito bem por projetos, também podem. Eles vão exigir, depois eu vou dizer o que cada um dessas faixas vai exigir, tá? Mas eles vão querer render melhor, vão querer, lembra? Quem faz render melhor começa a ser mais cotado, né? E tem menos gente que faz render melhor. Tem mais gente que faz um monte de render faixa branca, faixa amarela. No faixa laranja já tem uma galera, também tem uma galera. Mas daí já pode cobrar um pouco mais. Cobrar entre 500 reais e 1.000 reais uma imagem. O que já é ótimo, o que já é muito bom, né? Tu poder cobrar entre 500 reais e 1.000 reais uma imagem, né? Você já é um faixa laranja, você já tá atendendo clientes faixa laranja. E o mercado faixa laranja é isso que te paga. Não quer saber qual é o seu computador, ele quer saber da imagem dele pronta, no prazo certo, com profissionalismo, bem entregue, tal, né? Então vamos lá. Faixa laranja, grandes escritórios de arquitetura, arquitetos renomados, construtoras pequenas. E a gente vai para a quarta faixa. Qual é a quarta faixa? A faixa roxa. O que é o faixa roxa? A gente tem 5 faixas, gente. A gente tá na faixa 4 ainda. Faixa roxa são construtoras médias. São aquelas construtoras que vão lançar aí empreendimentos como, por exemplo, torres residenciais aí de 10 andares, de 15 andares, 8 andares. Eles têm, sei lá, tipo umas 3, 4 obras todo ano, tá? Eu vejo que é a esmagadora maioria, assim, de construtoras que você vê na sua cidade, né? São a galera que já constrói um monte de prédiozinho aí, prédio de 8 andares, 2 torrezinhas e tal, até quem constrói prédios maiores, mas são assim, as construtoras médias, é o padrão de construtora que a gente tem no Brasil hoje, tá? E quanto que esse mercado faixa roxa tá disposto a pagar por um render, por uma imagem 3D para utilizar? Eles vão te pagar tranquilamente entre 1.000 e 1.500 reais uma imagem. Agora o negócio já começou a ficar bem mais bonito, né? Poxa, já pensou ser um artista faixa roxa? Pô, eu queria ser um artista faixa roxa, cobrar de 1.000 a 1.500 uma imagem, mas para isso eu preciso atender o mercado faixa roxa. Porque não importa eu ser um artista faixa roxa se eu atendo um mercado faixa branca, porque não sou eu que mando no quanto eu cobro, é o mercado que manda. E se eu tô atendendo, não importa se eu for um faixa arco-íris, se eu tô atendendo o mercado faixa branca vai dizer quanto vai te pagar, tá? Então a gente tem mercado faixa roxa, que são construtoras médias, vão te pagar aí entre 1.000 e 1.500 reais. E o quinto? Quem é o quinto? O quinto é o faixa preta. É o mercado faixa preta. Pra tá lá, você tem que ser um artista faixa preta. Quem é o mercado faixa preta? Mercado faixa preta são grandes construtoras. Grandes construtoras quem são? São aquelas construtoras que estão entre as top 100 que mais constroem no Brasil. Grandes construtoras são construtoras que têm 30, 50 empreendimentos, nem precisa ser tanto, mas sei lá, de 20 a 30 empreendimentos, né? São aquelas que lançam pra caramba. Você conhece várias delas, né? A gente atende, aqui no estúdio a gente atende as 3 maiores construtoras do Brasil a gente atende. E entre as 10 maiores construtoras de Santa Catarina a gente atende 9. Então a gente é um estúdio que a gente pode se considerar faixa preta. A gente atende 9 dos 10 maiores clientes, então a gente é
Eu gosto de pensar assim. E é onde eu foco minha energia, no nicho de cliente faixa preta. Por quê? Patrocina time de futebol, o mercado faixa preta. E quanto paga? Quem são, né? As grandes construtoras faixa preta a gente já falou. E quanto paga? Eles vão te pagar pelo menos, no mínimo, R$1.500, até uns 3.000, até R$5.000 dá pra cobrar numa imagem. Então, o mercado faixa preta que vai te dizer quanto vai te pagar. Vai te exigir outras coisas, é outro nível e a gente já vai falar sobre isso. Mas o mercado faixa preta vai te pagar entre R$1.500 a R$3.000 fácil, tá? Uma média aí de R$2.000 a R$2.500 em qualquer imagem que você entregue. Esse é o mercado faixa preta. E agora eu queria simular um pouco aqui com vocês um artista hoje fazendo 10 imagens em um mês, ou seja, uma imagem a cada 2 dias. Quanto cada faixa conseguiria faturar todo mês, tá? Vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Então, se um artista trabalha dentro da faixa branca, se ele fizer R$10 todos... R$10. 10 imagens todos os meses, ele vai ganhar algo entre R$500 e R$1.000 por mês. Ele vai ganhar muito pouco. Se ele fizer 10 imagens, tá? Depois eu vou falar que tem gente que pode fazer 20, 30, mas assim, 10 imagenzinhas. Vamos dizer que o cara faz 10 imagens, tá? Então o cara faz 10 imagens e está na faixa branca. Enquanto atendendo o mercado faixa branca. Ele não vai ganhar mais que R$1.000 por mês, cara. Se ele fizer 10 imagens, tá? Se ele começar a atender a faixa amarela, ele já vai ganhar entre R$1.500 e R$4.000. Ou seja, ele já pode ganhar bem. Pô, R$4.000 não é um mau salário, já é legal ganhar R$4.000 todo mês, trabalhando de casa, fazendo 10 imagens por mês. Só que ele precisa subir esse degrauzinho. E um faixa laranja, né? Um faixa laranja vai começar a atender grandes escritórios de arquitetura e construtoras pequenas. E esse cara, ele vai ganhar entre R$5.000 e R$10.000 se ele fizer 10 imagens, tá? Então se esse cara já subir pra faixa laranja, que é a faixa do meio, esse cara pode ganhar 10 pau no mês. 5.000 a 10.000 reais por mês, se ele for um faixa laranja, né? Então, já começou a ficar bem melhor. E se o cara passa pra faixa roxa, que é atender as construtoras? O cara atende as construtoras que temos em massa aqui no Brasil, que tá crescendo, explodindo o mercado de construtoras. Então, vamos lá. Um faixa roxa vai cobrar aí, vai conseguir faturar nessas 10 imagens entre 10.000 e 15.000 reais. 10.000 a 15.000 reais por mês o cara vai ganhar. Tá? Então assim, ó, já é um nível, o cara, por isso que eu digo, e tem muita construtora média. Toda cidade tem pelo menos umas várias. Depende da cidade, né? Eu ia falar toda a cidade, mas tem cidade que tem 10.000 habitantes e vai ter umas 2, 3 construtoras dessas. Tem cidade que tem 300, 400 mil habitantes, que nem Blumenau, que deve ter umas 50 construtoras dessas, 30, sei lá. Então assim, depende, né? Mas toda cidade tem, tirando muito interiorzão. Mas mesmo quem mora muito no interiorzão, tem cidades próximas que eu tenho certeza que tem dezenas e dezenas dessas construtoras médias para virar um faixa roxa. E vai ganhar aí entre 10.000 e 15.000 reais por mês, se fizer 10 imagens por mês, tá? E quanto ganha um faixa preta, que atende grandes construtoras? Se o cara fizer 10 imagens por mês, hein? Esse cara vai conseguir cobrar aí entre 15.000 e 30.000 reais no mês. Cobrar não, ganhar, né? Ganhar entre 15.000 e 30.000 reais por mês atendendo grandes construtoras, tá? E agora, o que influencia no quanto você pode cobrar pelo seu render? Espero ter conseguir deixar bem claro isso aqui. É em qual faixa do mercado você atua. Qual faixa do mercado? Branca, amarela, laranja, roxa ou preta, tá? Então, é isso que influencia o quanto o mercado vai te pagar. E como é que você faz para subir essas faixas? Pô, André, hoje eu tô na faixa branca, mas eu queria ir pra faixa amarela. O que eu faço? André, eu tô na faixa laranja, mas eu quero muito atender faixa roxa. Como é que eu faço? Eu quero muito ser um faixa roxa. O que eu faço? O que influencia nisso? Qualidade do seu render, mais sua experiência e profissionalismo, tá? São essas duas coisas. Essas duas coisas. Como você faz para subir de faixa? Aumenta a qualidade do seu trabalho, o seu profissionalismo. Essas duas coisas te fazem subir de grau. Agora olha só, para você subir de faixa, beleza, você vai ter que melhorar a qualidade do seu trabalho, vai ter que fazer um portfólio foda, vai ter que ser profissional, né? Agora eu quero te contar um segredinho. Sabia que tem outra coisa que eu considero tão importante quanto mudar de faixa? Mudar de faixa é uma boa meta, né? Porra, cara, eu tenho a minha meta desse ano é mudar de faixa. Eu tenho a meta de mudar de faixa todo ano. Pô, que massa, imagina, velho. Daqui 5 anos tá em faixa preta. Ou eu tenho uma meta de mudar de faixa a cada 6 meses.
você vai colocar a sua meta. Agora, tão importante quanto se preocupar em ser um artista melhor, ou seja, um artista mudar de faixa branca para faixa amarela, de faixa amarela para faixa laranja, de faixa laranja para faixa roxa, de faixa roxa para faixa preta, tão importante quanto subir cada degrauzinho desse é um fator exponencial que pode fazer você virar o jogo em faturamento, tá? Que é o quê? Eficiência e agilidade. Eu gosto de chamar isso de eficiência, porque um artista pode trabalhar na faixa laranja e ser eficiente, ter processos claros, ser organizado na hora de fazer. Ele sabe seguir um método exato de como começar a imagem e como terminar. Para quê? Para que ela... Olha só que interessante. Eu acabei de disponibilizar a semana passada para os meus alunos um super módulo de aulas, são 17 aulas de fachada, tá? E talvez vocês viram essas imagens no meu feed. Vocês viram um carrossel que eu coloquei? São 7 imagens de uma fachada cheia de vegetação, cheio de vegetação. Tem carros, tem asfalto, tem folhinha no asfalto, tem vegetação em todos os andares. Vocês viram essas imagens? Chuta aqui quanto que pesa aquele arquivo. E o que peso de arquivo tem a ver com quanto cobrar? Já vou te falar. 26 mega. 26 mega tem esse arquivo. E uma imagem em 2K está sendo renderizada em 10 ou 12 minutos. E o que isso tem a ver com quanto cobra e quanto não cobra? Tem a ver com esse outro fator que eu tô te falando. O fator eficiência. Se você tem um método claro de como você tem que se organizar antes de começar a fazer a sua cena, de como organizar durante a sua cena, você é muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. O seu computador para de travar. Então, o que levaria dias por falta de metodologia e de eficiência e de processo, pode te trazer para 2, 3 horas você faz a parada toda. E o que você ganha com agilidade e eficiência? Ao invés de você fazer 10 imagens no mês, você pode fazer 20, 30, 40 imagens no mês. Mesmo você atuando numa área, sendo um faixa branca ou faixa amarela, você consegue ganhar muito bem. Porque se você fizer ali, ó, vamos lá, vamos dizer que você tá na faixa amarela, que é escritórios de arquitetura médio, e você consegue cobrar entre 150 e 400 reais. Vamos dizer que você cobra aí 300 reais por imagem. Vezes 50 imagens são 15 mil reais. Então você consegue ganhar muito bem, mesmo ainda não estando no cliente, no mercado, faixa laranja, faixa roxa, faixa preta. Às vezes você tá no mercado preso no faixa amarela. Mas, mano, se você consegue fazer 40, 50 renders no mês, você ganha 15 pau, 20 pau, né? Então, é muito importante você entender que você precisa trabalhar essas coisas. Colocar as metas de subir de faixa e, ao mesmo tempo, melhorar a sua eficiência. Porque isso sim é uma curva exponencial. Porque não é só fazer 20 imagens é o dobro, 30 imagens é o dobro. Fazer 20 imagens, porém numa outra faixa. Fazer 25 imagens, porém na próxima faixa. Então, tipo, é uma curva que vai muito longe. Então, imagina você, se você já tem um pequeno estúdio e consegue fazer aí 30 imagens, cobrando 2 mil reais. 60 pau, entendeu? Então, você tem que entender que você tem que focar nessas duas coisas. Você precisa saber quanto custa um render para você. Mas é somente para você, financeiramente, não se perder. E para você saber quanto é o mínimo que você precisa cobrar. Mas para o mercado, isso não importa. Para o mercado, isso não tem nada a ver. Porque o mercado não está interessado em quanto te custa fazer uma imagem. O mercado vai pagar o que ele quiser. E o mercado hoje, em renderização de arquitetura, estão divididos em 5 faixas. O faixa branca, que são estudantes e arquitetos no começo de carreira e pequenos arquitetos. Você está cobrando aí entre 50 e 100 reais uma imagenzinha. Também tem o faixa laranja, que são já grandes escritórios de arquitetura, escritórios de arquitetura médio, né? Que vão te pagar aí entre 150 e 400 reais. Depois disso, a gente tem o faixa laranja, que são grandes escritórios de arquitetura e construtoras pequenas, que vão te pagar entre 500 e 1.000 reais uma imagem. Depois a gente tem a faixa roxa, que são construtoras médias, que vão te pagar entre 1.000 reais e 1.500 reais uma imagem. E depois a gente tem faixa preta, que são grandes construtoras que vão te pagar entre 1.500 e 3.000 reais por imagem.
Então, quanto maior a faixa que você tiver e quanto mais eficiência você tiver num método claro de fazer isso, mais você tem sucesso, né? Nessa carreira de ser artista 3D de arquitetura. Beleza, gente? Muito obrigado! Valeu!